Continente africano. A África é o terceiro continente em extensão territorial, com 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando 20,3% da área total da Terra. A África é banhada pelo Oceano Atlântico na sua costa ocidental e pelo Oceano Índico do lado oriental. Ao norte pelos mares Mediterrâneo e Vermelho e ao sul pelo Mar Antártico. Nós iremos falar sobre 6 mais especificamente países da África. São eles Argélia, Guiné, Gana, Congo, Angola e África do Sul. Argélia. Os argelinos iniciam sua reivindicação por independência em 1º de novembro de 1954. A Argélia foi declarada independente em 3 de julho. Em setembro, Ahmed Ben Bella foi formalmente eleito por presidente e a Constituição aprovada por referendo. Em 1965, Ben Bella foi deposto em um golpe de Estado. Em 1992, sob pressão da liderança militar, o presidente Chadli renuncia. E em 16 de janeiro, Mohamed Boudifar, um herói da guerra de libertação, retorna após 28 anos de exílio para servir como quarto presidente da Argélia. Apesar dos esforços para restaurar o processo político, a violência e o terrorismo dominaram a Argélia na década de 1990. Em 8 de abril de 2004, ocorre a primeira eleição desde a independência. Bouteflika ganhou um terceiro mandato em 2009. Desde que Bouteflika foi eleito pela primeira vez, a situação de segurança na Argélia mudou acentuadamente. Guiné. A área ocupada hoje pela Guiné faz parte do território dos diversos povos africanos, incluindo o Império Songhai. No período do século X e XV, quando a região tomou contato pela primeira vez com os comerciantes europeus, a descoberta da Guiné pelos portugueses ocorreu em meados de 1460, pelos navegadores Pedro de Cinta e Alvise Cadamosto. A independência da Guiné foi declarada por Ahmed Sékou Touré em 2 de outubro de 1958, mas a primeira constituição do país foi aprovada em 2 de novembro de 1958. Gana. Durante o período colonial português, vários habitantes do território que atualmente corresponde à Gana foram levados à América para trabalharem como escravos. Com o fim da escravidão, muitos deles voltaram para seu território de origem, formando uma comunidade chamada Tabum. A agricultura baseia-se na produção de café, banana, batata, milho e arroz. A indústria atua na produção alimentícia de bebidas, cigarros, produtos químicos, metalúrgica e madeireira. A atividade industrial é beneficiada pela hidrelétrica de Akosombo, cuja barragem forma o mais extenso lago artificial do mundo, o Volta. Mesmo com uma economia diversificada, Gana apresenta grandes problemas socioeconômicos. Aproximadamente 10% da população é subnutrida e somente 10% das residências possuem rede de esgoto. O Congo. O Congo é um país africano que passou por uma guerra civil durante a década de 1990. No século XVI, os portugueses tentaram iniciar o processo de colonização. No entanto, os grupos locais resistiram e não permitiram tal acontecimento. Porém, foi estabelecido um significativo tráfico de escravos. No final do século XIX, a França utilizou da força e colonizou o país, promovendo um massacre na população. A independência nacional só foi obtida no dia 15 de agosto de 1960. O país abriga diversos grupos étnicos, fato que impulsionou uma guerra civil durante a década de 1990, provocando a morte de mais de 10 mil pessoas. Contudo, a economia tem na extração de recursos naturais a principal fonte de receitas, com destaque para o diamante, cobre, cobalto e petróleo, que é responsável por 80% das exportações. De acordo com os dados divulgados em 2010 pela ONU, o Congo possui um IDH médio chegando a 0,489. Angola. Como vocês podem ver, a independência do domínio português foi alcançada em 1975, depois de uma longa guerra de libertação. Após a independência, Angola foi o palco de uma intensa guerra civil de 1975 a 2002. Entre o Movimento Popular de Libertação de Angola e a União Nacional para a Independência Total de Angola, no ano de 2000 foi assinado um acordo de paz. O país tem vastos recursos naturais, como grande reserva de minerais e petróleo desde 1990. Sua economia tem apresentado taxas de crescimento que estão entre as maiores do mundo, especialmente depois do fim da Guerra Civil. África do Sul. A África do Sul é uma democracia constitucional, na forma de uma república parlamentar. Ao contrário da maioria das repúblicas parlamentares, os cargos de chefe de Estado e de chefe de governo são mesclados em um presidente dependente do parlamento. É um dos poucos países africanos que nunca passaram por um golpe de Estado ou entraram em uma guerra civil.